Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nunca aconteceu um caso registrado na Escritura de alguém que tenha agradado a Deus sem fé. O capítulo 11 do livro de Hebreus é o capítulo dos homens que agradaram a Deus. Escutem seus nomes. Pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Pela fé Enoque foi transladado. Pela fé Noé construiu a arca. Pela fé Abraão obedeceu para sair ao lugar que havia de receber como herança. Pela fé habitou como estrangeiro na terra prometida. Pela fé Sara deu à luz a Isaque. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque como sacrifício. Pela fé Moisés recusou os tesouros dos egípcios. Pela fé abençoou Isaque a Jacó. Pela fé Jacó abençoou a cada um dos filhos de José. Pela fé José, à beira da morte, lembrou do êxodo dos filhos de Israel. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé Raabe, a prostituta, não pereceu. E o que mais digo? Porque o tempo me faltaria, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, assim como de Samuel e dos profetas. Todos esses foram homens de fé. Outros que são mencionados nas Escrituras também fizeram algo, mas Deus não os aceitou. Alguns homens se humilharam e, contudo, Deus não os tem salvado. Assim fez Acabe, mas seus pecados não foram perdoados nunca. Muitos homens têm se arrependido e, mesmo assim, não foram salvos, porque seu arrependimento nunca foi correto. Judas se arrependeu, foi e se enforcou, e, contudo, não foi salvo. Alguns homens confessaram seus pecados e não foram salvos. Saul fez assim. Ele disse a Davi: "Tenho pecado, Davi, filho meu." E ainda assim, continuou como antes. Multidões têm confessado o nome de Cristo e feito muitas coisas maravilhosas, mas, no entanto, nunca agradaram a Deus. Por esta simples razão, não tiveram fé verdadeira. E se não há nenhum só mencionado nas Escrituras, que é a história de uns 4.000 anos, não parece provável que nos outros 2.000 anos da história da humanidade houvesse havido um, quando não houve um só nos primeiros 4.000 anos que conhecemos. 2. O seguinte argumento é que a fé é a graça soberana dada ao pecador que submete o pecador, e não há nada que possa fazer que um homem se humilhe sem fé, que é um dom da graça, um dom de Deus. Agora, a menos que uma pessoa se humilhe, seu sacrifício não pode ser aceito. Os anjos, sem pecado, sabem disso. Quando adoram a Deus, cobrem seu rosto com suas asas. Os redimidos também sabem disso. Quando louvam a Deus, lançam suas coroas nos pés de Deus. O homem que não tem fé dá provas que não pode inclinar-se. Por esta razão é que não tem fé, porque é muito orgulhoso para crer nos termos bíblicos. Ele declara que não inclinará sua mente totalmente. Ele quer reter suas opiniões ainda e misturá-las com a palavra de Deus e até mesmo julgar a palavra de Deus. Ele então não se converterá em uma criança, crendo mansamente no que Deus disse que ele deve crer. Ele é muito orgulhoso e não pode entrar no céu, porque a porta do céu é tão baixa que ninguém pode passar por ela, a menos que incline a cabeça. Nunca houve um homem que pudesse caminhar de maneira ereta até a salvação. Devemos ir até Cristo de joelhos. Pois ainda que Cristo seja uma porta suficientemente grande para que o maior dos pecadores possa entrar, ele é uma porta tão baixa que os homens têm que inclinarem-se caso queiram ser salvos. Por isso que é necessária a fé como a Bíblia a define, pois a incredulidade é uma evidência certa de falta de humildade. E agora, mais razões. A fé é necessária para a salvação, porque a Escritura nos ensina que as obras não podem salvar. Contarei a vocês uma história muito conhecida para que o mais simples dos meus ouvintes possa entender o que digo. Um ministro saiu para pregar um dia. Subiu uma colina que se encontrava em seu caminho. Ao pé dessa colina viviam alguns povos, adormecidos em sua beleza, rodeados de douradas plantações banhadas pelo sol. Mas ele não os pôde ver,
pois sua atenção se concentrou em uma mulher que se concentrava na porta de uma casa que, ao vê-lo, chegou muito perto dele e disse: Senhor, tens aí alguma chave que possa me emprestar? Quebrou-se a chave do meu armário, onde há coisas que necessito urgentemente. O ministro respondeu: Não trago nenhuma chave. A senhora sentiu-se frustrada, pois pensava que todo mundo devia trazer chaves consigo. Mas, ainda supondo, disse o ministro, mesmo que tivesse algumas chaves, podia ser que não funcionassem em sua fechadura e, portanto, não poderia pegar os objetos que queria. Mas não se desespere, alguém virá com uma chave. Mas, disse ele, tratando de aproveitar a ocasião, alguma vez você ouviu falar sobre a chave do céu? Pois sim, disse ela, tenho vivido o suficiente e tenho frequentado a igreja suficientemente para saber que, se trabalhamos duro, se conseguimos o pão de cada dia mediante o suor de nossa testa e, se atuamos de maneira correta com o nosso próximo, se nos comportamos, como diz o catecismo, com humildade e reverência diante de nossos superiores, e se cumprimos com nosso dever no lugar onde Deus quis nos colocar, e se oramos com regularidade, seremos salvos. Ah, disse o bom ministro, minha cara senhora, essa é uma chave quebrada, pois você tem transgredido os mandamentos, não tem cumprido com suas obrigações. É uma boa chave, mas você a tem quebrado. Rogo-lhe, Senhor, disse ela, crendo que ele entendia do assunto e se sentindo assustada. Que tenho feito de errado? Disse ele, o mais importante de tudo, o sangue de Jesus Cristo. Por acaso você não sabe que a chave do reino se encontra em seu cinturão? Ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. E explicando-lhes mais claramente, disse, é Cristo e somente Cristo quem pode abrir a porta do céu para você, não suas boas obras. O que? Disse ela. São por acaso inúteis nossas boas obras? Não, disse ele. Não depois da fé, e se for resultado da fé, feitas somente para a glória de Deus e pelo poder que Ele concede, operando o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Se você primeiramente crê nos termos bíblicos, você poderá ter tantas obras como queira. Mas se você crê, você nunca confiará nelas. Pois se confiar nas boas obras, já as teria corrompido, e não serão mais boas obras. Tenha tantas boas obras como desejar, mas deposite sua confiança, toda a sua confiança, em nosso Senhor Jesus Cristo somente. Se misturar alguma obra sua com a obra de Cristo, elas não são boas obras, mas obras malignas. Se não fizer assim, sua chave nunca abrirá a porta do céu. Pois bem, queridos, devemos ter uma fé verdadeira, porque a velha chave das boas obras está tão danificada por todos nós que nunca poderemos entrar no paraíso utilizando essa chave. Se algum de vocês pretende não ter pecado, eu direi com sinceridade, engana-se a si mesmo e a verdade não está nele. Se vocês pensam que mediante suas boas obras vão entrar no céu, não poderiam estar mais enganados. No último grande dia, vocês se darão conta que suas esperanças não valiam nada, e que como as folhas secas das árvores no outono, o vento levará todas as suas boas obras, ou serão queimadas pelas mesmas chamas que vocês deverão sofrer eternamente. Cuidem sempre de suas boas obras, façam-nas depois da fé e lembre-se, o caminho para a salvação é simplesmente crer em Jesus Cristo. Outra vez digo, sem fé é impossível serem salvos e agradar a Deus, porque sem fé não há união com Cristo, e a união com Cristo é indispensável para a nossa salvação. Se eu chego diante do trono de Deus com minhas orações, elas nunca serão respondidas, a menos que leve a Cristo comigo. Os habitantes de um antigo reino, os molossos, quando não podiam obter um favor do seu rei, empregavam um método muito singular. Pegavam o único filho do rei em seus braços e, caindo de joelhos, exclamavam: ó rei, por teu filho, concede-nos o que lhe pedimos. O rei sorria e dizia: não nego nada àqueles que me pedem algo em nome do meu filho. Assim é com Deus. Ele não negará nada ao homem que, de braço dado com Cristo e pedindo algo de acordo com o sangue e a glória do seu filho, se achegam a ele. Mas se vem só, será lançado fora. A união com Cristo é, depois de tudo, o principal ponto da salvação.
Permitam-me contar uma história para explicar isto. As estupendas cataratas do Niágara são famosas em todas as partes do mundo. E ainda que seja maravilhoso escutar seu estrondo e seja um magnífico espetáculo, elas têm sido muito perigosas para a vida humana, especialmente quando de maneira acidental alguém é arrastado por suas águas. Há alguns anos, 2 homens, um barqueiro e um trabalhador das minas de carvão, navegavam em um bote e foram arrastados de maneira vertiginosa pela corrente e ambos, inevitavelmente, caíram no abismo e seriam despedaçados. Umas pessoas na margem os viram, mas nada podiam fazer para resgatá-los. Finalmente, a um dos 2 homens lançaram uma corda, a qual ele se agarrou. No mesmo instante que a corda chegou em suas mãos, um tronco passou flutuando perto do outro homem. O imprudente e confundido barqueiro, em vez de pegar a corda que já estava com seu companheiro, se agarrou no tronco. Foi um erro fatal. Ambos estavam em perigo iminente, mas o companheiro foi arrastado até a margem porque pôde agarrar-se na corda que as pessoas que estavam em terra firme seguravam, enquanto que o outro, agarrando ao tronco, foi arrastado irremediavelmente e nunca mais se soube dele. Vocês não veem nessa história uma ilustração prática? A fé nos une a Cristo. Cristo está na margem do rio, segurando a corda da fé, e se nós nos agarramos nela com a mão da confiança, Ele nos levará até a margem. Mas nossas boas obras, sem nenhum vínculo com Cristo, são arrastadas até o abismo da mais terrível desesperação. Não importa quão forte nos agarremos a essas boas obras, não poderemos nos salvar o mínimo possível. Seguramente, vocês percebem o que quero mostrar-lhes. Alguns põem objeções às minhas ilustrações. Eu as seguirei utilizando até que eles cansem de se opor. A verdade nunca é proclamada com mais poder aos homens do que quando se diz a eles como Cristo também fez. Uma história de certo homem com 2 filhos, ou de certo proprietário que saiu da viagem e dividiu sua fortuna e deu a um homem 10 talentos e a outro homem 1 talento. A fé, então, é a união com Cristo. Tratem de alcançá-la, pois, se não o fizerem, agarrados às suas boas obras, serão arrastados pela correnteza. Abracem suas obras e se afundarão no abismo. Perdidos, porque suas boas obras não estão unidas a Cristo, nem foram feitas somente para a glória dele e não têm vínculo nenhum com o bendito Redentor. Mas você, pobre pecador, carregado com todo o seu pecado, se a corda rodeia teu corpo e Cristo a sustenta, não temas, como dizem os versos, sua honra está comprometida a salvar a pior de suas ovelhas. Todo aquele que seu Pai Celestial lhe deu, suas mãos certamente segurarão. Somente um argumento mais e terei terminado. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé é impossível perseverar na santidade. Que grande multidão de cristãos de conveniência temos hoje em dia. Muitos cristãos parecem com alguns marinheiros que em bom clima navegam na superfície do mar em um esplêndido esquadrão, como os poderosos barcos. Mas no mesmo instante que o vento forma ondas, baixam as velas e se afundam nas profundezas do mar. Muitos cristãos atuam dessa maneira. Em boa companhia, nos salões evangélicos, em lugares cristãos, nas capelas e nas sacristias, são tremendamente religiosos. Mas se os expõe um pouco ao ridículo, se alguém zomba deles e lhes chamam puritanos e fundamentalistas ou algo parecido, neste instante se acaba sua religião até o próximo dia bom. Depois, quando o dia é agradável outra vez e a religião lhes é útil para seus propósitos, novamente acendem suas velas e voltam a ser piedosos como antes. Acreditem, esse tipo de crença é pior que a falta de crença. Aprecio muito a um homem que é justo, um homem íntegro, e se algum homem não ama a Deus, não lhe permita que ele diga que ama. Mas, se é um verdadeiro cristão, um seguidor de Jesus, que assim o diga e sustente sua fé e palavra em qualquer lugar ou situação. Não há razão de envergonhar-se disso. A única coisa que devemos nos envergonhar é a hipocrisia. Sejamos honestos quando professamos nossas crenças, e isto será a nossa glória. O que fariam sem fé em tempos de perseguição? Vocês, pessoas boas entre aspas e piedosas entre aspas e sem fé verdadeira,
O que fariam se a forca fosse colocada novamente para perseguir os cristãos de Smithfield e se novamente os santos do Senhor fossem jogados na fogueira até virarem cinzas? Que fariam se prendessem novamente os Lollardos, esses antigos reformadores? Ou se os instrumentos de tortura fossem usados novamente? Que fariam se o cepo fosse utilizado para pegar os cristãos, como já foi outrora utilizado contra a igreja protestante do passado não tão distante, dando testemunho à perseguição contra meu predecessor, Benjamin Kitt, que foi posto no tronco em Aylesbury por escrever um livro sobre o batismo? Ainda assim, se a forma mais benigna de perseguição reaparecesse, tenho certeza que muitas pessoas se dispersariam por diversas partes e muitos pastores abandonariam seus rebanhos. Mais uma história que confio lhes fará ver a necessidade da fé e que me conduz à última parte do meu discurso. Uma vez, um americano que possui escravos, na ocasião da compra de mais um, perguntou ao vendedor: "Diga-me honestamente, quais são seus defeitos?" O vendedor respondeu: "Não tem nenhum defeito que eu saiba, exceto um. E esse defeito é que ele ora." "Ah", exclamou o comprador, "isso não me agrada, mas sei de algo que o curará logo desse mal." Então, na noite seguinte, Cuffey, assim se chamava o escravo, foi surpreendido na plantação por seu novo amo enquanto orava, pedindo por seu novo dono, sua esposa e sua família. O homem escutou a oração e na hora não disse nada. Mas na manhã seguinte chamou Cuffey e disse-lhe: "Não quero discutir contigo, homem, mas não aceitarei orações em minha propriedade. Então abandone esta prática." "Meu amo", respondeu o escravo, "não posso deixar de orar. Eu devo orar sempre. Se insistes em orar, te ensinarei a não fazê-lo." "Meu amo, devo continuar fazendo isso." "Bem, então te darei 25 açoites por dia, até que deixe de fazer isso." "Meu amo, ainda que me açoites 50 vezes, devo orar." "Pois por causa de toda a sua insolência que responde ao seu amo, receberá os açoites de imediato." Então, amarrando-o, lhe deu 25 açoites e lhe perguntou se iria orar de novo. "Sim, meu amo, devemos orar sempre. Não podemos deixar de orar." O amo olhou para ele assombrado. Não podia entender como um pobre homem poderia continuar orando quando não parecia fazer-lhe nenhum bem e só lhe trazia perseguição. O Senhor contou à sua esposa o que aconteceu. Sua esposa lhe disse: "Por que não permites que o pobre homem ore? Ele cumpre muito bem com o seu trabalho. A você e a mim não nos interessa o tema da oração, mas não há nada de mal em deixá-lo orar, sobretudo se continua realizando bem seu trabalho." "Mas a mim não agrada", respondeu o amo. "Espantei-me tremendamente. Se você tivesse visto como ele me olhava, estava com raiva? Não, isso não me incomodaria. Mas depois de tê-lo açoitado, me olhou com lágrimas nos olhos, como se tivesse mais pena de mim do que dele mesmo." Nessa mesma noite, o Senhor não conseguiu dormir. Dava voltas na cama de um lado para o outro. Lembrou-se dos seus pecados. Lembrou que havia perseguido a um santo de Deus. Levantando de sua cama, falou: "Esposa, podes orar por mim?" "Nunca orei na minha vida", respondeu ela. "Não posso orar por ti." "Estou perdido", disse ele, "se alguém não orar por mim. Eu não posso orar por mim mesmo. Não conheço ninguém na plantação que saiba orar, exceto Cuffey", disse a esposa. Fizeram soar a campainha e trouxeram a Cuffey. Tomando a mão do seu escravo, o amo falou: "Cuffey, podes orar por mim?" "Meu amo", respondeu o escravo, "tenho orado pelo Senhor desde que mandou me açoitar e tenho a intenção de seguir orando sempre pelo Senhor." Cuffey pôs-se de joelhos e derramou sua alma em lágrimas, e tanto a esposa como o marido foram convertidos. Este homem escravizado não poderia conseguir isso sem fé. Sem fé, não teria sustentado sua decisão e teria exclamado: "Meu amo, neste momento deixo de orar. Odeio os açoites do homem branco." Mas por causa da perseverança de sua fé, o Senhor o honrou e deu-lhe a alma do seu amo em recompensa. E agora, como conclusão, a pergunta vital: querido, você tem fé? Crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? Crê em todas as doutrinas que mostram sua obra, a grande salvação por graça?
Se é assim, então pode confiar que é salvo. Sim, você pode concluir com absoluta certeza que nunca haverá a perdição. Tem fé? Ajudo-lhe a responder esta pergunta. Vou lhe submeter a 3 provas que serão muito breves, para que não se canse, e logo nos despediremos. Quem tem fé renunciou sua justiça própria. Se você põe um átomo de confiança em si mesmo, não tem nenhuma fé. Se põe uma partícula de confiança em qualquer outra coisa que não seja a obra de Cristo, não tem fé. Se confia em suas obras, essas obras são anticristo. E Cristo e anticristo não podem estar juntos. Para Cristo é tudo ou nada. Ele deve ser o Salvador suficiente ou não o será completamente. Se tem fé, então pode dizer como dizem os versos: nada em minhas mãos trago, somente à cruz me agarro. A fé verdadeira pode ser reconhecida por isso. Expressa uma grande estima, amor e deleite em alegria indizível pela pessoa de Cristo. As grandes doutrinas da graça que exaltam somente a Cristo. Ama a Cristo, daria a tua vida por Ele, busca servi-lo, ama o povo de Deus. Pode dizer, como dizem os versos: Jesus, amo o teu nome encantador, és música para meu ouvido. Se você não ama a Cristo, então não crê nele, pois crer em Cristo produz amor. E ainda digo mais, aquele que tem fé verdadeira terá submissão verdadeira. Se o homem diz ter fé e não se submete à vontade de Cristo como seu Senhor, está mentindo. Se alguém declara crer em Cristo e não vive uma vida santa, mente. Ainda que não confiemos nas boas obras, em nossa obediência e submissão, sabemos que a fé sempre gera essas coisas como seu fruto inevitável. A fé gera santidade. E não tem como produzir nada de bom se não ama a Cristo. As bênçãos de Deus são dadas com ambas as mãos, são duplas. Com uma mão ele dá o perdão, com a outra mão sempre dá a santidade. E nenhum homem pode ter uma bênção sem a outra. E agora, meus queridos, devo me colocar de joelhos e implorar a vocês, em nome de Cristo, que responda cada uma destas perguntas no silêncio do seu quarto. Você tem fé? Responda, sim ou não. Por favor, não digas não sei ou não me importa. Um dia você vai se importar quando a terra tremer e o mundo se sacudir de um lado para o outro. Você se importará quando Deus lhe chamar a juízo e condenar aos incrédulos e aos ímpios. Sejais sábio, que se importe agora. Se algum de vocês sente que necessita de Cristo, rogo a vocês, em nome de Jesus, que busque fé nele, que é exaltado nas alturas, para dar arrependimento e remissão dos pecados. E se ele lhe deu arrependimento, lhe dará também a remissão de pecados. Pecadores que conhecem seus pecados, creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Descansem no seu amor e em seu sangue, em sua obra e em sua morte, em seus sofrimentos e em seus méritos. E se assim vocês fizerem, jamais cairão, mas serão salvos agora e serão salvos nesse grande dia, quando não ser salvo será verdadeiramente terrível. Convertei-vos, porque morrereis, casa de Israel. Descansem nele, toquem nas orlas de suas vestes e serão salvos. Que Deus os ajude a fazerem assim, por Cristo, nosso Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6.